Desce e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus que nos vem dentro da Sagrada Escritura, que a gente vai lendo com a Igreja a cada dia. Feliz Páscoa semanal para você. Nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, esse é o 4º domingo do tempo da Páscoa e eu tenho a alegria de meditar com você a Palavra de Deus. Quem sou eu? Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho esta alegria de meditar a Palavra de Deus deste domingo, que é chamado na liturgia como o Domingo do Bom Pastor. Já há 59 anos que este domingo é o domingo no qual a igreja inteira, no mundo inteiro, reza pelas vocações presbiterais, pelas vocações de especial consagração. Nesse tempo em que a gente renova a graça do nosso batismo, a gente tem consciência de que toda a vocação de um padre, a vocação de uma freira, ela está em função do povo santo de Deus. A minha vocação é para servir e edificar esse que é chamado o sacerdócio batismal, a vida e a inserção de cada um de nós no povo de Deus, neste rebanho de Cristo, rebanho do qual ele é pastor. E não é um pastor qualquer, é um pastor bom. Aliás, a palavra grega diz que ele é o pastor belo, que ele é o pastor bonito. Mas a beleza aqui, nesse sentido, como nós encontramos no Evangelho, que é uma palavra grega, kalos, não é? Por exemplo, quando a gente escreve, a gente fala de que uma pessoa tem uma letra bonita, fala de caligrafia, uma grafia que é kalos, que é bonita, agradável aos olhos. Porém, a beleza na língua grega também é vista não somente como a beleza daquilo que aparenta, aquilo que você externamente enxerga, é portanto também uma beleza que é a beleza interna e portanto é bondade. Então existem duas palavras na língua grega, kalos e agathos, que significa a bondade, elas vão sempre juntas, essas duas palavras. Por isso que a gente traduz com muita facilidade essa palavra que encontramos no Evangelho de São João, dizendo, quando Jesus diz que eu sou o belo pastor, a gente traduz com muita facilidade na língua portuguesa para o bom pastor, porque não se trata simplesmente de uma beleza externa, mas da bondade do seu coração, uma beleza que a gente consegue ver por dentro. Gente, o evangelho de hoje vai ser um evangelho muito curto esse ano. É o evangelho de João no capítulo 10, versículos de 27 a 30. Olha, pouquíssimos versículos, mas de uma riqueza muito grande de conteúdo. E talvez fosse bom a gente olhar com profundidade o contexto de onde esse texto é tirado. Quando é que Jesus pronuncia essas palavras? É muito interessante notar que no evangelho de São João é um evangelho onde a gente vê Jesus em trânsito muitas vezes pela cidade de Jerusalém. E as muitas vezes que a gente vai encontrar Jesus em Jerusalém é quando ele vai participar das festas, porque ele vivia na Galileia, ele não foi um estudioso que foi para fazer alguma escola em Jerusalém, ele sempre ia a Jerusalém como um peregrino. Isso para nós é uma coisa muito boa, porque recorda também para nós o fato de que neste mundo nós estamos como peregrinos. Então Jesus sempre ia para Jerusalém com as caravanas, com o povo, fazendo grandes procissões, fazendo romaria. Essa é a palavra que a gente usa. Me parece que entre os meus ouvintes aqui, os que estão me seguindo hoje, tem gente que eu sei que está com sua família fazendo uma romaria, uma peregrinação. Pois é, Jesus é esse que faz peregrinação. Portanto, ele é um peregrino, ele veio peregrinar neste mundo. Então nós vamos encontrar nesse capítulo 10 Jesus participando de uma festa. E não era a festa da Páscoa. Existe a festa da Páscoa, né, que durava... As festas em Israel normalmente são festas que duram 8 dias, não é? É interessante notar isso. É a semana, 7 dias, como se fosse uma semana inteira, mais um dia. Por isso a força desse 8º dia, como nós fizemos agora com a Páscoa. Então o povo tinha a obrigação de participar da festa da Páscoa, via muito participar da festa de Pentecostes, 50 dias, concluindo a festa da Páscoa, e tinha uma festa que ela é uma festa
A festa da Páscoa é também uma festa com uma conotação política muito forte, porque lembra a saída de Israel da casa da escravidão, onde eles estavam no Egito, trabalho forçado, trabalho sem liberdade, e ali até aquele direito que o povo tinha de ter as formas para fazer os adobos foi tirado. Até aquilo pouco que as pessoas tinham para ajudar na sua vida, que era poder ter a forma para fazer adobo, isso tiraram do povo de Israel. Então era uma festa que lembrava o trabalho escravo e Deus que desce para intervir, ajudar a tirar o seu povo da escravidão. Mas tem uma outra festa que marcou na época dos chamados Macabeus, estamos aí há mais ou menos 200 anos antes do nascimento de Cristo. Um poder estrangeiro tinha tomado posse da terra de Israel, tinha destruído o templo, profanou o templo, colocando lá imagens de deuses, etc. Então é um contexto que é mais ou menos parecido com este que Jesus está vivendo agora, que se está vivendo também uma dominação política. Você se lembra que nós, durante a quaresma, nós ouvimos aquele texto do Evangelho, quando alguém foi referir para Jesus que era galileu, sobre o fato que Pilatos tinha mandado matar um grupo de peregrinos que estavam fazendo sacrifícios, e o sangue do sacrifício se misturou com o sangue daquelas pessoas que foram mortas. Portanto, era uma situação de revolta, de luta, de muita dificuldade. E Jesus estava passeando no templo, no chamado Pórtico de Salomão. Todo mundo sabe que Salomão é a encarnação da sabedoria. Não é o rei Salomão, ele era um rei sábio. E então, no Pórtico de Salomão, o que era que acontecia? As pessoas ficavam muitas vezes discutindo com os rabinos, discutindo com os mestres, tirando dúvidas de questões teológicas, de questões da fé. E ali naquele pórtico, que é o Pórtico de Salomão, Jesus disse uma coisa muito interessante, que ele era o pastor. Não é? Naquele lugar ali, naquele pátio, ele disse que ele era o pastor, que ele dava a sua vida pelas ovelhas, e que tinham alguns que não eram pastores, comportavam como pastores, mas como assaltantes. Não eram verdadeiras autoridades. O pastor aqui significa ao mesmo tempo quem cuida de um rebanho, mas significa pessoas que têm autoridade. Então Jesus estava fazendo uma denúncia muito forte ali no Pórtico de Salomão, que aqueles que detinham a autoridade não estavam vivendo de acordo com isso, estavam vivendo como salteadores, como assaltantes, estavam usando a religião para manipular o povo, para tirar a lã das ovelhas, para se beneficiar com o leite das ovelhas, tirava tudo das ovelhas, mas não dava nada em troca a essas ovelhas. Na vida de Jesus, ao contrário, o que é que acontece? Jesus é aquele que diz, capítulo 10, esse mesmo capítulo 10 de São João, eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Jesus não tirava nada das pessoas, ele dava. Não é? Nas bodas de Caná faltou vinho, ele deu o vinho da alegria. Aquele funcionário do rei que tinha um filho doente, Jesus dá a saúde para aquele. Aquele homem paralítico que estava ali há 38 anos, perto desses 5 pórticos que havia, entre os quais está o Pórtico de Salomão, ou seja, um homem que está aqui nesse lugar que deveria ser lugar de vida, está há 38 anos padecendo. Então Jesus é aquele que faz boas coisas, faz obras boas. Aquele cego de nascença, ele cura. Então Jesus é esse, que ele não tira nada das pessoas, ele doa, ele entrega. A religião do templo, ao contrário, era a religião que pedia os sacrifícios, pedia as ofertas, se enchia de dinheiro, que era que estava dando para o povo. Eis a pergunta, eis a questão. Então Jesus se posiciona como quem é verdadeiro guia do povo, mas um guia, um pastor que não tira nada das suas ovelhas, mas dá às suas ovelhas. Então Jesus estava nesse ambiente, no templo, nesse pórtico, fez essa denúncia. Tudo isso é o contexto desses 3 versículos que a gente vai ler aqui agora. Era uma festa, portanto, eu disse que era a festa que celebrava, que lembrava a luta que o povo de Israel teve com os macabeus de libertarem aquele espaço do templo, e todos os anos se celebrava essa chamada festa da dedicação. E nessa festa da dedicação era uma festa que se celebrava durante o inverno. É um período muito próximo daquilo que nós hoje celebramos, o Natal. O Natal, penso aqui do lado de cada mundo onde eu estou, não é? Que daqui em Roma, por exemplo, aqui na Europa, no hemisfério norte, significa uma festa de inverno, é uma festa de luz. E é por isso que nessa festa
de Hanukkah, essa festa das luzes, festa da dedicação do templo, se acendia uma grande candelabro de 9 braços, não é? Lembrando isso. E agora aqui a gente vê esse confronto de Jesus, que é luz, que vem a esse mundo, com este mundo de trevas que tinha se tornado esse próprio ambiente religioso profanado do templo, que, como a gente já vê no capítulo 2 do Evangelho de São João, Jesus vem e purifica, não é? Estabelecendo o fim desse tipo de religião. Ele diz: podem destruir esse templo, porque agora tem um novo lugar de encontro de Deus com o seu povo. Então esse é o ambiente no qual nós vamos encontrar o Evangelho de hoje. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer. O que é que acontece nesse período da Páscoa? Nós vamos lendo 2 livros, eu já falei um pouquinho isso a semana passada, né? Tem 2 livros que nós lemos de forma contínua nesse período, ou semi-contínua, nesse período da Páscoa, que são os Atos dos Apóstolos. Ou seja, a primeira leitura vem sempre dos Atos dos Apóstolos, e que está fazendo a gente ver o quê? O passado da igreja, a origem da igreja. Então essa é a primeira leitura que a gente está lendo continuamente. E depois cantamos o Salmo, que tem sempre a ver com a leitura que a gente ouve, e a segunda leitura, que é sempre tirada do livro do Apocalipse. E a igreja está lendo o livro do Apocalipse de 2 formas. A cada domingo está lendo uma passagem, mas também durante a semana, depois que se celebrou a 8ª do Natal, nós começamos uma leitura também assim semi-continuada do livro do Apocalipse, no chamado ofício de leituras, ou seja, dentro da liturgia das horas, que é uma grande celebração da palavra, nós estamos a cada dia lendo passagens do livro do Apocalipse. Ora, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos faz a gente olhar para trás, faz a gente olhar para o passado, de onde é que a gente vem. O livro do Apocalipse é uma espécie de projeção, mesmo que esteja lidando com questões que tocam a vida presente da comunidade, a arte, a forma literária do Apocalipse é uma palavra que significa revelação, ou seja, tirar os véus que está em cima de alguma coisa. Lembra que quando Jesus morreu, diz que o véu do templo se rasgou, ou seja, o véu do santuário, que era o último lugar para se chegar no Santo dos Santos, né? Essa cortina que ficava ali foi rasgada. De agora em diante não tem mais véu nenhum. Deus nos faz entrar em comunhão com Ele, não tem nada que nos separa. No templo de Israel tinha as várias separações, tinha o pátio dos pagãos, depois tinha os pátios dos homens, depois tinha o pátio dos pagãos, o pátio das mulheres, depois vinha o pátio dos homens, o pátio dos sacerdotes e dos levitas, depois o lugar onde podia somente o sumo sacerdote entrar. Agora, com a morte de Jesus, rasga-se o véu do santuário, não tem mais limite. O mundo todo pode ter acesso a esse Deus, né? Agora a morada de Deus estabelecida em todo canto aqui agora, por causa desse véu que se rasga. Apocalipse, eu disse que significa suspender o véu, revelar, não é? Então, é uma forma de falar da realidade presente da igreja, infundindo esperança para o momento presente, mas com uma linguagem que fala de futuro. Portanto, a forma de celebrar nesse período da Páscoa é olhar para o nosso passado e olhar também para o nosso futuro com esperança. É Deus que nos guia. E é muito interessante a segunda leitura de hoje do livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, depois vai para o capítulo 14 até o versículo 17, 7, 9 e depois de 14 a 17. João, o vidente, não é? Ele diz que vê uma multidão de gente que vem de todas as nações, tribos e línguas, que ninguém podia contar, estavam de pé diante do trono do Cordeiro. Lembra que no Evangelho de São João, no capítulo 1, quando tem um momento que Jesus passa e João Batista enxerga Jesus que passa, ele chama os seus discípulos e diz: olhem, ali vai o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Tiliá, se diz na língua aramaica que Jesus falava no dia a dia com os seus discípulos. Tiliá podia ser traduzido por cordeiro, pode ser traduzido por menino, por garoto, e pode ser traduzido também por servo. Então, eis o servo de Deus. Quando a gente diz eis o Cordeiro de Deus, está dizendo eis o servo de Deus. Portanto, aqui agora, ouvindo essa palavra, dizendo que o trono do Cordeiro, aqui a gente está lembrando aqui que é o trono do próprio
Cristo Jesus. E existia essa multidão que está diante do que vem para o trono do Cordeiro. Eles trajavam vestes brancas, eles traziam palmas na mão, que é o símbolo da vitória. Trazer palmas na mão é símbolo de quem então passou por uma batalha e venceu na batalha. E um dos anciãos disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e avejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Gente, você já pegou assim alguma roupa, uma roupa branca, que caiu uma gotinha de sangue? Você vê como é que fica? Aquilo não fica branca, não é? Fica manchado, meio amarelado, o sangue penetra ali e fica meio manchado. Aqui está dizendo que esses que lavam a roupa com o sangue do Cordeiro, a roupa não fica amarelada, a roupa fica branca, fica alvejada. O sangue de Cristo, portanto, é um sangue que alveja. Eles lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, ou seja, no sangue do próprio Cristo Jesus. Por isso que eles estão diante do trono, prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. O livro do Evangelho de São João começa dizendo assim: o Verbo se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós. A tenda que Deus arma é a tenda da encarnação. Hoje de manhã eu estava pensando, eu vi uma postagem de uma mãe. Ela estava grávida, né? Ela faz toda uma mensagem, e eu vendo aquela barrigona da mãe, né? E eu imaginando a mãe deitada, não é? E essa barriga arredondada desse jeito. Eu pensei, mas parece a forma de armar uma tenda, que em cada gravidez é uma espécie de tenda que se arma, não é? Então, quando Maria fica grávida de Jesus, é essa tenda que se arma, não é? E a criança que é gerada no interior desta tenda é uma tenda na qual a vida vai se desenvolvendo. E aqui diz então, portanto, que aqueles que lavaram sua roupa, né, alvejaram no sangue do Cordeiro, eles estão sentados diante do trono e eles os abrigará em sua tenda. Não é? É quase como que uma forma de proteção maternal de Deus que vai nos gerando dentro dessa tenda do seu próprio ser. São João traz-nos as palavras de Jesus na última ceia, que ele diz assim: se alguém me ama, vai observar um dos meus mandamentos, meu Pai o amará, nós viremos e vamos fazer nele a nossa morada, a nossa tenda. Ao mesmo tempo que Deus nos coloca dentro da sua tenda, ele faz de nós a sua tenda, o seu templo, a sua morada. Aí o que é que diz? Que esses que estão dentro dessa tenda de Deus nunca mais terão fome nem terá sede. Quando uma criança está sendo gerada dentro do ventre da mãe, ela não tem fome, ela não tem sede, porque ela é nutrida pelo cordão umbilical, pela própria mãe. A mãe é o alimento do filho dentro dessa tenda interior. Assim como nós no interior de Deus, dentro de Deus, vivendo de Deus, nessa comunhão com Ele, a gente não vai ter nem fome nem sede, a gente vai ser abrigado. Agora é interessante porque Jesus diz nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados, não é? E quando a gente está no tempo do advento, a gente canta uma antífona que diz assim: rorat et celi super et nubem pluant justum, que as nuvens vão chover o Salvador. Essa justiça da qual a gente tem fome e sede é o próprio Jesus. É Deus que nos dá essa justiça, que é Deus que põe o equilíbrio realmente dentro da terra, põe equilíbrio na nossa vida. Essa é a fome e a sede que Deus quer saciar, dando-nos essa satisfação interna, porque biologicamente a gente vai ter necessidade de pão, biologicamente a gente vai ter necessidade de água, e se a gente quer viver bem, a gente deve escolher bem o que é que come e escolher bem o que é que bebe. Agora continuemos a olhar aqui esse texto, diz assim: porque o Cordeiro está no meio do trono, que está no meio do trono será o seu pastor. Gente, olha que coisa bonita. Eu disse que João Batista aponta a Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Aqui o Apocalipse está nos dizendo que o Cordeiro
vai ser o nosso pastor. Então a gente não pode esquecer que hoje, nesse domingo do bom pastor, quando a gente celebra Jesus como bom pastor, ele é o pastor que é cordeiro. E se ele diz que nós somos as suas ovelhas, isso está dizendo que ele nos transforma naquilo que ele é. Ele é o cordeiro. Ele é essa santa ovelha e nós devemos ter nele um modelo para a nossa vida. E só na medida em que a gente é capaz de se fazer ovelha dele, ser nutrido por ele dentro desta sua tenda, é que a gente pode ser pastor para o outro. Uma mãe é uma pastora. Aliás, hoje em alguns lugares se celebra a festa da Divina Pastora. Me lembro que existe aí na Bahia, em Jacobina, em Mundo Novo, o mosteiro, lá se faz a festa dos cistercienses, que é uma devoção que eles levaram muito para frente, a festa da Divina Pastora. Então, nesse domingo da Divina Pastora, a gente pensa também em cada mãe que é pastora. E a mãe é pastora de uma forma muito interessante, porque ela não leva o seu filho para comer outra coisa, senão nutrir-se dela mesma. Primeiro, porque já no interior dessa tenda do ventre da nossa mãe, nós somos nutridos com aquilo de que ela se nutre. Eu estou vendo aqui uma amiga minha que é obstétrica, né? Ela está aqui acompanhando essa nossa live. Então a mãe faz isso. Depois ela dando leite para o seu filho, ela continua, Ednaide, ela continua dando a si mesma como alimento ao seu filho. Então é nesse sentido também que é o sentido que como Deus nos nutre, como Deus nos nutre de si mesmo, assim como a mãe nutre o filho de si mesmo. Aí diz assim: o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva. Olha só, para as fontes de água viva o Senhor nos conduz. E Ele é a fonte. Ele diz: aquele que crê em mim, rios de água viva vão jorrar de dentro dele. Que fonte de água viva é essa? O próprio Divino Espírito Santo. A Ednaide está aqui me dizendo que ela está pronta para ir para o plantão. Então vai comigo aí, viu? Eu vou te acompanhando até você chegar no plantão. E certamente, quem sabe, hoje vai amparar aí nessas suas mãos uma vidinha nova, né? Ver a alegria de alguém se tornando mãe pelas dores do parto e tendo a alegria, não é? Depois de liberar tanta ocitocina na hora do parto, tendo amor por aquela criança que ela vai gerar, não é? Que ela vai trazer para esse mundo. Então esse pastor vai nos conduzindo até essas fontes de água viva e diz: e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Esse Deus que é pastor, que se comporta maternamente em relação a cada uma e a cada um de nós, esse Deus que nos consola, que enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Mas não é porque vai ser consolado pura e simplesmente por um amigo e por uma amiga, é porque vai ser consolado por esse Deus que é pastor, que vai nos conduzir para essas fontes de água viva, não é, que jorram para a vida eterna. Dita todas essas coisas, olhamos para esses 3 versículos que compõem o evangelho desse domingo. Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Ele está dizendo para as autoridades que quando ele falou que ele era o pastor, eles começaram a se sentir incomodados, porque Jesus falou que eles se comportavam como assaltantes que pulavam a porta, eles ficam com raiva. Então Jesus diz: vocês não estão conseguindo ouvir a minha voz por uma coisa só, porque vocês não me seguem, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 2 coisas aqui para anotar. A oração de Israel todos os dias, pelo menos 3 vezes o judeu reza: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. O Senhor é um, ou seja, o Senhor é único. Então a primeira coisa, eles rezam essa oração todo dia, mas não estão sabendo escutar a voz. Gente, como é bom quando a gente sabe escutar. As mães, quando a criancinha nasce, elas escutam o choro da criança, elas entendem se o choro é choro de fome, se é choro por alguma dor, se é dor porque está sentindo frio. Que negócio é esse? Elas conhecem. E elas não conhecem porque o filho disseram alguma coisa, não. É porque tem uma homeostase, tem um equilíbrio entre aquelas duas ali. É porque tem uma forma de comunicação e de comunhão que ultrapassa toda a via dos sentidos. Elas entram numa comunhão que é uma coisa realmente invejável. Agora é interessante porque na língua de Jesus,
comunhão, ou melhor, conhecer, é uma palavra que inclusive é a palavra que é aplicada para o casal, para o ato sexual do casal. Quando Nossa Senhora diz para Gabriel, eu não conheço homem algum, não é que Nossa Senhora não conhecesse um monte de rapaz, um monte de homens ali na comunidade, não é isso. Ela está dizendo, eu não tenho relação com nenhum homem, eu não tenho essa intimidade. Portanto, o conhecimento aqui é alguma coisa do toque, uma relação sexual, é uma relação que envolve toque, que envolve carinho. Portanto, Jesus, como pastor, dizendo que ele conhece, ou seja, é aquele em quem ele toca, em quem há uma profunda intimidade, que faz conhecer por dentro e que leva também ao toque. É quando a gente diz que um animal é manso, né? Quando a gente chega numa casa, tem um cachorro latindo, vocês estão vendo que tem uns cachorros latindo aqui do lado. Quando você chega, qual é a primeira coisa que o dono da casa quer provar pra gente que o cachorro é manso? Ele diz, olha como é mansinho, e passa a mão, né? Manso e mão tem a mesma raiz. Manso é aquele em que você pode passar a mão, manso. Então, a ovelha, ela fica amansada pela mão do pastor, pelo toque do pastor. Então esses aí que se reagem com Jesus com muita agressividade é porque eles não se deixaram tocar. Mas por que eles não se deixaram tocar? Porque eles não foram capazes de ouvir. Eles têm ouvido moco, têm ouvido duro. Rezavam todo dia, escuta Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Mas esse aqui entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque tinham o coração endurecido, e por isso elas não podiam ouvir a voz, nem seguir o pastor. Aí disse Jesus, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Eu já disse isso durante essa semana 1000 vezes, né, nas nossas lives falando sobre o pão da vida. A vida eterna não começa depois que a gente morre. Vida eterna não é vida depois da morte. A vida eterna começa aqui e agora. Jesus disse, eu dou a vida para quem crê em mim. Aqui a palavra que a gente tem para falar de vida não é a palavra psiché, que aliás é a palavra que nós vamos encontrar lá quando começa o debate de Jesus com as autoridades, que ele diz assim, você é o Messias ou vai deixar a gente aqui nessa angústia, sufocado? A psique significa essa capacidade de respirar, mas a vida, como é colocada aqui, porque a gente encontra vida na língua grega, tem a palavra psiché, tem a palavra bios e tem essa outra palavra que aparece aqui no Evangelho de João, que é a palavra zoé. Então, que é uma vida que começa na medida que essa vida biológica ela vai diminuindo, mas vai crescendo, como que numa semente, que ela vai deixando de ser semente, ela começa a germinar, ela vai deixando de ser semente para ir se tornando uma árvore. É uma vida que desabrocha na medida em que essa vida psicológica, que essa vida biológica vai cedendo espaço, mas que começa agora, é um processo de germinação, que começa agora até chegar na eternidade. Olha o que Jesus diz, ninguém vai arrancar estas ovelhas da minha mão. No capítulo 13 do Evangelho segundo São João, nós vamos encontrar Jesus dizendo que o Pai colocou tudo nas minhas mãos, tudo, inclusive você, inclusive eu. E é por isso que, como a gente leu já no livro do Apocalipse, a gente pode ser apacentado por esse pastor e não vamos sentir falta de nada, porque ele é o nosso pastor, ele é o nosso tudo. Tu és, Senhor, o meu pastor, nada me faltará. E nada nos falta porque ele é o nosso tudo e ninguém pode nos arrancar das mãos desse pastor. Continua Jesus dizendo, meu pai me deu estas ovelhas, meu pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Então Jesus diz, ninguém pode arrebatá-las da minha mão, ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E ele diz, eu e o Pai somos um. Na Bíblia, o profeta Ageu vai falar disso, né? E nessa oração que Israel faz, escuta Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Um é o nome de Deus. Um é o nome de Deus. Quando Jesus está dizendo que ele é um, ele está dizendo eu sou Deus. E que ele é o Pai, formam essa vida do divino presente no mundo. E ninguém pode arrancar essa nossa vida que está colocada na mão do Filho e que está colocada nas mãos do Pai. É assim que a gente quer celebrar a alegria desse domingo. A alegria de que as nossas vidas estão colocadas nas mãos do Pai. Que a nossa vida está colocada debaixo dessa tenda da encarnação do Filho, onde Ele vai nos gerando como uma mãe que gera o seu filho para ter essa vida em pleno
plenitude, esta vida abundante. E portanto, nesse domingo do Bom Pastor, o que eu quero pedir para você, minha amiga, para você, meu amigo, que acompanha essa nossa transmissão, que acompanha essa nossa live, é que a gente reze pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus nos conceda santas e abundantes vocações de pessoas que se identifiquem como ovelhas desse bom pastor. Então, aquilo que eu disse, né? João apontou: eis o Cordeiro de Deus, ou seja, eis uma ovelha que aqui está, essa ovelha que está sendo conduzida para nos dar vida. Nós somos primeiros identificados com Cristo ovelha, e só depois que a gente se identifica com Cristo ovelha e entra nesse rebanho dele, é que a gente pode experimentar a graça de ser também pastor do outro, de ajudar o outro, de conduzir o outro para fontes de água que vivam, jorrem para a vida eterna. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Eu quero saudar aqui as pessoas que estão acompanhando essa nossa live. A Maria do Socorro, um abraço para você, Maria do Socorro. Um abraço para você, Aline. Aline, hoje eu sei que a família está toda aí andando em Maria. Proteção de Deus para vocês. Um abraço para a Avelina Cris, um abraço para Marli Vaz Souza em Conceição do Almeida. Avelina aí em Belo Horizonte, um abraço para você. Um abraço também para o Padre Edson Nascimento, na nossa Diocese de Amargosa, aí em Santa Terezinha, Santa querida, Santa que amo tanto. Everilda Menezes aí em Natal, um abraço para você. Um abraço para Claudiane Nascimento, para Karina Kelly em Santo Antônio de Jesus, para Edinaide em Salvador, indo para o seu plantão, quem sabe fazer um parto agora de manhã, né? Um abraço para Guloseimas da Celia aí em Goiás, um abraço para você. Um abraço aqui para Lucas Lima, não sei se é padre, se é diácono ou padre, um abraço para Lucas Lima, e não tenho bem certeza de onde seja. Zenaide Damasceno em Conceição do Almeida, um abraço para vocês, abraço também para Isabelle Oliveira, FSS Agro, um abraço para você. 075 Vitor, um abraço para você também. Um abraço para Maria das Graças, está em Conceição do Almeida. Um abraço para quem mais eu estou vendo aqui? Maria Cerqueira, aí em Santo Antônio de Jesus e São Miguel das Matas, aí nessa região. Pedagogia, aí o Unifacemp, Rita, um abraço para você, Santo Antônio de Jesus. Odaleia, aqui na Suíça, um abraço para você. Um abraço para o Padre José Nilton Barbosa Lapa, aí na Diocese e Cidade de Ilhéus, um abraço para você e a cara comunidade aí de Nossa Senhora das Vitórias. Um abraço para Ana Maria Barreto, em Nazaré, para Edneia Ramos, paz, bem e alegria para todos vocês. Manuel Roque em Amargosa, um abraço para Ismade Sandra aí em Brasília, um abraço para você, felicidade no seu dia. Então, para vocês que são mães, um abraço para vocês, um abraço para minha mãe Jacinta, um abraço para a mãe dos sacerdotes que estão aqui acompanhando essa nossa live, essa alegria de poderem ter dado um filho, né, para o serviço da igreja, também para a mãe das religiosas e religiosas que a acompanham. Um abraço para Coelho Leitores, chegando aqui agora, o filho aniversário ontem, 17 anos, foi muita festa, pelo visto ela sobreviveu ao seu estar aí com os adolescentes. Então, para as caras mães, não é, que estão celebrando o dia de hoje, eu quero ofertar para vocês todas essas rosas. Eu queria poder mandar para vocês o perfume dessas rosas. Infelizmente, eu não consigo mandar o perfume. Eu queria que vocês conseguissem, não é, sentir o perfume dessas rosas, que é realmente um perfume maravilhoso. Mas para você, cara mãe, não é, eu quero que esse dia seja cheio de bênção, cheio de cor, um dia realmente cheio de alegria, e que nesses prados verdejantes que vocês estão vendo aqui, a gente possa, não é, fazer essa experiência de Jesus, o bom pastor das nossas almas, do nosso coração, aquele que nos conduz para águas profundas, para águas verdejantes. Então eu quero desejar esse dia cheio de bênção, cheio de felicidade para você, minha amiga, meu amigo, que foi acompanhando esse dia de hoje. Vou ficando por aqui. Eu vou salvar essa live, não sei que hora que eu vou conseguir salvá-lo. O pessoal dos nossos grupos, infelizmente hoje eu não consegui mandar o áudio. Eu acordei muito cedo e muito cheio de preocupação, porque dei uns 4 espirros durante a noite, estava corizando, e então vim louquinho procurar uma farmácia para fazer um teste
não é antigênico, e graças a Deus fiz e sou negativo, apesar de ser muito positivo, mas estou negativo para o Covid, então pude vir celebrar a missa com tranquilidade, sem saber que correr o risco de levar complicação para a vida de ninguém. Trabalho aqui com senhoras anciãs, então era um ponto de muita preocupação que eu estava, e aí o sistema estava fora do ar, e eu tive que, então cheguei aqui já quase na hora da missa, mas repousado, tranquilo, que não se trata nada mais do que gripe, e esse período de primavera o pólen está aqui soltinho no ar e é um problema. Padre Zé Nilton, que estou vendo aqui, ele acompanhou aqui a live, ele viveu na Alemanha, então ele bem sabe como é isso, como ele espirrava no período da primavera, o pólen aqui espalhado pelo ar. Então estava mais do que isso, de um tipo de tô vendo que eu estou de hora passando a mão aqui, é porque vai grudando na gente, olha, os danadinhos, e entrando pelo nariz afora, vai fazendo estrago. Então, mas bem, graças a Deus, sem nada, mas eu vou ter que mandar para vocês que estão aqui, já sabem, vou mandar esse vídeo como a meditação nos grupos de áudio, porque não vai dar mais tempo. Aqui em Roma é um período em que se vive a visita ad limina, vários bispos do Brasil chegando. Passou uma semana também que teve um encontro com religiosas e religiosos do mundo inteiro que estiveram aqui, e hoje eu vou me encontrar com uma dessas religiosas, que é superiora de uma congregação francesa e que está presente na diocese de Amargosa, que é Sœur Catherine Chevrier, a irmã Catarina. Então eu vou me encontrar com ela, já estamos aqui decididos, e eu estava preocupado também, não sabia se ia poder rever a minha amiga, né, se tivesse de Covid, mas graças a Deus é resfriado, é uma coisa desse gênero, então eu vou poder agora sair correndo daqui para ir lá encontrar essa amiga querida e conviver um pouco com ela. Então fiquem com Deus, um domingo abençoado, um abraço para você, mãezinha querida, não é que no dia de hoje você possa sentir a alegria da vida que você continuou dando e gerando nesse mundo.